Nessa aula, a gente vai estudar sobre derivativos. Derivativo é um contrato com liquidação em uma data futura que, como o nome diz, deriva de um ativo à vista. A gente poderia resumir a história, a grosso modo, como se fossem apostas em relação a taxas de juros ou valor das ações, índices, até commodities agrícolas em relação ao preço futuro. Existem diversas modalidades de derivativos. Derivativo é um termo genérico e os principais derivativos são mercado a termo, mercado futuro, mercado de opções, a gente vai ver opções de compra e de venda e um tipo de contrato chamado swap. A gente vai ver as características de cada um desses derivativos e as bases de funcionamento para entender melhor esse mercado. Os derivativos foram criados na antiguidade para proteger. Mas com pouco tempo, as pessoas viram que ele pode ser usado para tentar ganhar mais dinheiro, para alavancar. Então aumenta exponencialmente o lucro, mas aumenta também os riscos. No século XVII, lá na Holanda, um caso clássico na história econômica é o caso das tulipas, onde especulação em cima de opções de compra de uma flor chamada tulipa quase quebrou um país inteiro. Então é uma história bem interessante e mostra também o poder de destruição dos derivativos. A maior arma de destruição de massa criada pelo homem, segundo Warren Buffett, o grande investidor, foi o derivativo. Então o derivativo tem poder de destruição, principalmente quando ele é usado não para proteger, mas para tentar ganhar mais, na linguagem econômica, para alavancar, ao invés de fazer o hedge. Como são apostas e estão presentes em bolsas e também em mercado balcão, ninguém sabe ao certo o valor dos derivativos do mundo, mas passa e muito o valor das ações. O valor negociado na Bolsa de Chicago, que é uma bolsa de mercadorias, é maior do que o da Bolsa de Nova York, só para você ter uma ideia. Calcula-se que os derivativos possam chegar ao valor de 1,5 quatrilhão de dólares. Isso dá pelo menos 20 vezes o PIB mundial. Então é um mercado gigante, um mercado que pode desestabilizar toda a economia mundial se mal executado, talvez até mal regulado, porque ele é muito pouco regulado e pouco conhecido do grande público. Mesmo entre especialistas, como existem detalhes específicos, é muito difícil mensurar o risco dos derivativos. Então eu vou tentar explicar o funcionamento básico dos derivativos de uma maneira geral. Imagine que você é um exportador. Se você exporta, você recebe, por exemplo, em dólar. O seu grande medo é que o preço do dólar caia. Então como é que você usa o mercado de derivativos? Hoje o dólar está valendo R$3, por exemplo. Se o dólar cair para R$2, as suas exportações vão dar prejuízo, porque o seu custo vai ficar maior do que o que você recebe. Vamos supor que um produto de $1.000 você gasta R$2.500. Se você vende por $1.000 e o dólar R$3, você vai receber 3.000, vai ter um custo de 2.500, vai ficar com lucro de 500. Porém, se o dólar cair para R$2, o seu custo é 2.500, $1.000 totaliza R$2.000, o que vai te dar um prejuízo de R$500. R$3 é um patamar confortável para sua exportação. Como é que você vai se proteger com derivativos de uma queda do valor do dólar caso você seja exportador? Então a ideia é a seguinte: você vai no mercado futuro e vai vender dólar. Vai vender dólar, por exemplo, a R$3. Então se no futuro o dólar cair para R$2, como no exemplo que eu dei, você vai perder na mercadoria, mas vai ganhar no derivativo. Normalmente, o mercado de derivativos é um mercado sem liquidação física, apenas por diferença de preço. De um lado tem um comprador, de outro lado tem um vendedor. Esse exemplo que eu dei foi de uma operação de um exportador que faz uma proteção, ele faz um hedge. Então, do outro lado poderia ter, por exemplo, um importador. E o mercado funciona assim. Imagine um mercado de carne, tá? De boi gordo. O produtor, o pecuarista, tem medo que o preço da carne caia. O dono do frigorífico, que pode não ser o pecuarista, ele tem medo de comprar a carne mais cara, ele tem medo que o preço da carne suba. Então eles vão se encontrar no mercado de derivativos, um vai ser um comprador, outro vai ser um vendedor, e aí eles vão proteger, usando essa lógica que eu expliquei, as suas respectivas operações. Importador, exportador, produtor de milho e produtor de pipoca, aquele que compra o milho para fazer pipoca.
Então a ideia é que esses agentes se encontrem no mercado de derivativos, façam operações contrárias, protegendo os seus respectivos negócios. O grande risco do mercado de derivativos é o uso indiscriminado ou desproporcional do derivativo. Pegando o gancho do exportador, que eu dei o exemplo, vamos falar sobre a Sadia. A Sadia era uma empresa que exportava carnes, carne de frango e etc. Recebia dólar em troca. Então o grande risco dela é que o dólar caísse. Então ela ia no mercado futuro e vendia dólares antecipadamente. O problema é que ela começou a vender muito mais dólares do que o valor da carne que ela exportava. Ela passou a ser uma empresa mais financeira, dava mais lucro às operações cambiais do que a carne. Se ela exportava 100 milhões de dólares, ela deveria vender no mercado 100 milhões de dólares e não 500 milhões, 800 milhões. Na hora que o dólar subiu e ela já tinha vendido esse dólar por um preço mais baixo e o valor das operações dela não cobria essa diferença, era muito maior do que o hedge, ela fez operações de valores desproporcionais. A Sadia, na crise de 2008, acabou quebrando, sendo comprada por sua principal concorrente, a Perdigão, e na época formando a Brasil Foods. Na verdade, essa Sadia era maior do que a Perdigão. Outras empresas também sofreram esse mesmo processo por usar o derivativo de forma desproporcional. Várias empresas, vários bancos já quebraram por causa de um uso indevido ou desproporcional dos derivativos. Então, o derivativo tem que ser usado com muita cautela.